E aí, senhoras e senhores, se você não me conhece, eu sou o professor Fernando Shows e esse aqui é o Pod Prof, um podcast original do grupo Forte Play. E aqui nesse podcast você pode tudo, pode perguntar, pode questionar, pode criticar. Só não pode deixar de ver esse vídeo até o final. Então fica com a gente que vai ter muita coisa legal nesse primeiro podcast aqui que eu tô muito animado. Solta a vinheta! Eu sempre quis falar isso. E aí, senhoras e senhores, hoje nesse primeiro episódio, para começar já com o pé direito, com muita realidade, mas com muita mágica, hoje a gente vai ter ciências e mágica. Será que essa combinação ela dá match? E eu estou aqui com o professor Giovanni, um grande amigo meu do mundo da educação. Giovanni, é um prazer receber você aqui. O prazer é todo meu, muito obrigado pelo convite e, assim, estou emocionado aqui por estar sendo o primeiro, né? Então, que seja o primeiro de muitos aí, tenho certeza que já é um sucesso, né? Ah, legal. Já gostei aqui, já me senti em casa aqui, né? Neurociência, né? Em Super-heróis. sua homenagem, né? aqui a gente tem o Doutor Estranho, né? Do mundo da mágica, da magia, neurociência também que não poderia Legal. faltar. Esse podcast aqui é uma ideia para atender o aluno, o professor, o pai do aluno, o pai do professor também, o avô, a avó, para todo mundo que quiser, para a família, porque educação é a vida da gente, aprendizagem é a vida da gente. E eu queria começar te perguntando, existe aquele ditado popular que diz assim, quem é você na fila do pão? E eu quero começar te perguntando, quem é você no mundo da educação, Giovanni? Eu cheguei na educação um pouco tardio, assim, sabe? Eu sempre fui um jovem, assim, que eu tinha uma sede muito grande de conhecimento, né? Sempre estudei em escola pública, meus pais não tinham condições, assim, de me colocar em uma escola particular, então eu via aqueles alunos de escola particular, assim, e eu falava, cara, deve ser uma aula muito massa estudar naqueles colégios, assim, né? Aquelas bolsas, tudo, né? Uniforme, né? E assim, guardava isso para mim, né? Então eu pensava que eu tinha que fazer algo a mais, assim, eu pensava, eu tenho que fazer algo a mais, porque lá eles têm algo a mais. Então eu sempre gostei de estudar, sabe? E ir atrás das coisas. E a primeira porta que se abriu para mim não foi a educação, por incrível que pareça. Eu me espelhei, Olha só que interessante. eu me espelhei num primo meu, sabe que na família sempre tem aquele mais bem-sucedido, assim? E tinha um primo mais velho e ele era técnico eletrônico. Aham. Tinha estudado no Cefet e estava indo muito bem, assim. Eu falei, é isso, né? É isso que eu vou fazer, né? Ele está fazendo isso, fui. Não conseguia fazer cursinho na época, então eu comecei a estudar com apostilas emprestadas ali e consegui passar no Cefet, Que incrível. né? E Autodidata mesmo, sem professor. sem professor, eu sem estudava. YouTube também, né? Eu morava no interior do Paraná nessa época, na cidade de Telêmaco Borba, né? Aham. E eu estudava de manhã. Eu lembro que eu chegava em casa, almoçava e 1 hora, 1h30, eu ia até 7 horas da noite estudando. Essas Caramba. apostilas emprestadas ali, né? E tinha algumas professoras, assim, que fizeram muita diferença na minha vida, né? Como a professora Raquel, né? A professora Ronilce também. Manda um beijo agora, beijo professora aí pra Raquel. Raquel. Se você está escutando a gente, ouvindo a gente, olha só onde o seu aluno chegou. Saudosa professora Ronilce e a professora Raquel, né? Me ajudaram muito, assim, porque daí eu acumulava algumas dúvidas e elas me ajudavam, sabe? Aham. Então, assim, aí fui trabalhar com eletrônica, né? Fui para o Cefet, fui trabalhar com eletrônica, trabalhei 15 anos como técnico eletrônico. Mão na massa Mão mesmo. na massa. Mas, assim, tava lá consertando máquina e eu falava, meu, eu quero estar no meio de gente, né? E não com máquina. E aí, assim... Na empresa você já era o palestrinha, assim? Exatamente. Começou assim, né? Começou assim porque aí eu comecei a trabalhar também como... Entravam técnicos novos, eu fazia o treinamento. Daí eu entrei numa outra empresa que eu era suporte técnico, então eu viajava o Brasil, eu recebia um treinamento aqui em Curitiba e eu repassava esse treinamento nas principais capitais do Brasil. Daí ali eu vi, cara, muito legal, né? Começou a docência. Você fala... começou ali. Só que eu amo tecnologia, amo eletrônica, mas eu tinha uma paixão maior que era a biologia. E aí eu fui pro cursinho, né? Fui pro cursinho, tinha terminado o Cefet. Com quantos anos nessa época? Então, eu já estava com uma filha pequena na época, então eu tinha que pensar alguma coisa que desse muito certo, sabe? Então eu pensei, bom, eu já tenho um trabalho na eletrônica, já tenho, assim, algo que eu consigo sustentar minha filha, minha família, na época, né? E aí
eu estava ali 18, 19 anos, mais ou menos, né? E aí fui fazer cursinho. No cursinho, eu olhava, né, matemática, física, disciplinas que eu tinha muito no Cefet. E gostava também. Mas a hora que chegava os professores de biologia, meu coração batia diferente. E aí foi ali sentado, né, numa cadeira de cursinho, inclusive um cursinho aqui de Curitiba, e eu tive até uma emoção muito grande de poder trabalhar nesse cursinho, né? Ah, isso é incrível. É incrível, né? Isso é incrível. A educação, na verdade, ela me premiou assim de uma maneira muito incrível, porque tudo que eu sonhei deu certo até hoje, sabe? E aí, numa cadeira de cursinho, eu decidi, eu falei, eu quero ser professor de cursinho, é isso. Então, eu entrei já na biologia, na licenciatura, querendo ser professor. Eu tinha um foco, eu quero ser professor. Mas quando você entrou no cursinho, você já sabia que era biologia? Não, eu imaginava fazer uma engenharia eletrônica para dar ligação, up ali, entendi. dar uma ligação com a eletrônica, né? Mas aí eu falei, não, gente, minha paixão, né, é a biologia, eu quero ser professor de cursinho. E por incrível que pareça, tem conexão. Você fala, mas o que a eletrônica tem a ver com a biologia? O que a tecnologia tem a ver? Hoje, uma das áreas mais incríveis da biologia é a bioinformática. Que incrível. Hoje, experimentos, até vacina, que às vezes as pessoas não entendem, como que uma vacina que demorava 10 anos para você desenvolver, você consegue desenvolver em menos tempo. Porque hoje você tem a bioinformática, maquinários, softwares, né, computadores super potentes, que eles aceleram ali experimentos que você demoraria anos para acompanhar em questão de semanas, de meses, né? Então, a tecnologia ela revolucionou os laboratórios de biologia. Então, eu me encontro na biologia, eu gosto de tudo da biologia. Inclusive, uma das coisas que eu gosto muito é a botânica, por incrível que pareça. Mas, assim, o meu coração bate diferente com a bioinformática, nessa parte. Que daí eu me vejo, né? Falo, eu não vou... Você já estava no mundo da tecnologia ali com eletrônica e encontrou ali um pouco mais de vida, né? De vida orgânica nisso. Eu não vou perder aquilo, né? Que eu trabalhei 15 anos ali com eletrônica. Eu falei, eu uso, né? Tá na veia, né? Aqui a tecnologia. Que legal. E então eu comecei a fazer faculdade, né? No que eu saí da faculdade, eu já comecei a trabalhar de professor substituto no estado, o famoso PSS aqui na nossa região. Trabalhei bastante também. Trabalhei 4 anos Trabalhei 7. 7. Eu trabalhei de 2006 até 2009, quase 2010 ali. 2010 aí eu tive a primeira oportunidade de fazer um teste para um grande cursinho aqui de Curitiba. Que legal. Né? Falhei, não passei no teste. Sabe não tão legal, né? Eu falei que legal, então não tão legal. Mas você sabe que, às vezes, no momento, eu acho que isso é legal a gente compartilhar, que às vezes no momento você fala assim, que eu queria muito, naquele momento, aquela vaga. Mas, assim, eu não estava preparado. Não era o teu momento. Eu sonhava, mas, assim, tem coisas que acontecem na vida da gente e tem muita coisa acontecendo exatamente nesses últimos momentos aí da minha vida, que é quando você está preparado e surge a oportunidade. Né? O preparo encontra a oportunidade, ou a oportunidade encontra o preparo. Me inspiro no Batman. Exatamente. Eu preparo, ele tem que sempre estar preparado. Mas sabe que isso que você está falando, né? Eu sei que você está na sua apresentação ainda, mas é incrível porque o estudante, principalmente aquele do cursinho, do vestibular, ele fica tanto naquela ansiedade de passar e às vezes ele não está preparado. E às vezes até ele passa no vestibular, ele entra no curso, mas como ele não estava preparado para aquela rotina de estudo ou para tudo aquilo que ia vir para ele, né? Ele se desmotiva e acaba deixando algo que poderia ser a grande paixão, a grande carreira da vida dele, como é a sua, né? Na biologia. Exatamente. E então falhar faz parte. E o importante é a gente aprender com o erro, né? E ali eu falei, cara, eu preciso correr atrás, né? Só que uma coisa incrível aconteceu, que as 3 pessoas que assistiram a minha aula, eu não explorei o quadro, eu estava nervoso, né? Aquele quadro gigante, assim, e eu queria muito que desse certo. E eu acho que esse querer muito me travou, assim, que eu fiquei muito ansioso. E eu demonstrei essa ansiedade, eu não explorei bem o quadro, e ali, então, eu não fui o selecionado. Mas a professora Isabel, que estava presente nesta banca, ela olhou para mim assim, ela falou assim, eu gostei de você. Você não vai, a gente não vai conseguir te dar a vaga de professor titular, mas eu tenho professor assistente, você aceita? Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida.
Porque era o que você mais queria, né? Mais queria. Eu aceitei de imediato, né? E começar na assistência foi muito importante, porque os alunos tinham aula com os professores titulares, isso foi em 2010. E aí eles vinham para mim com a dúvida. E aí eu comecei a fazer uma anotação, coloquei tudo isso em planilha, né? E eu falava, cara, ele teve essa aula, sistema circulatório, ele trouxe essa dúvida. Isso me fez ir para a sala de aula entendendo a dúvida do aluno. Você já foi com aquela dor, né? Então, assim, não que a minha aula seja melhor, mas isso me deu bagagem para eu poder chegar na sala de aula e o aluno falar, caraca, ele adivinhou minha dúvida, né? Acontece isso. E então ter começado como professor assistente, até hoje, né? Eu trabalho em grandes cursinhos e esses grandes cursinhos, eles fazem questão que o professor titular seja também assistente. Entendi. E eu faço questão também de estar na assistência, porque é um estudo contínuo, né? A gente evolui. Na assistência não dá para o professor dizer, cara, não sei, né? Na assistência você tem que dar um jeito, né? Não é igual na sala de aula que você fala, pera aí, isso aqui a gente vai ver na próxima aula, né? Você tem que resolver na hora ali, junto com o aluno. E você está falando algo que é fundamental dentro da carreira do professor, né? Porque o professor, ele acaba gerando um egocentrismo. Exatamente. Você sabe, né? A gente tem aquele egocentrismo de, nossa, eu sou inteligente, eu li tal livro, fica aquela voz ali na sua cabeça. Mas ensinar é, na verdade, entender a dúvida do aluno. E às vezes você vai com uma aula toda pronta, toda montada, mas ela não atinge a dúvida. Então, fundamental, estou impressionado com a tua história. E aí... começa a surgir oportunidade, né? Um professor fica doente, outro professor, de repente, precisa substituir. Tem o Giovanni da assistência, né? E daí, nesse paralelo, eu fui fazer curso de oratória, né? A minha esposa, na época, ela ficava doida, né? Porque ela falou, você está investindo todo o teu salário em curso. É isso que eu queria te perguntar também, né? Porque você já tinha uma profissão e aí você decide ser professor. Eu lembro que, até para minha família mesmo, né? Ninguém ainda havia tido um diploma e muito menos de professor. E quando, né, rolou a oportunidade para eu estudar, eu falei, não, eu quero ser professor, e a minha primeira formação foi história, né? Então as pessoas, mas você vai viver do quê? Você vai viver contando história, né? As pessoas brincavam e eu falei, e é isso mesmo que eu quero. Então, eu queria perguntar para você, como é que foi essa transição, né, da carreira, aí agora, né, tendo que investir numa área nova? A gente sabe que a área do professor você tem que estar estudando constantemente. Como que foi isso para você? Eu tive um acidente de trabalho onde eu machuquei a minha coluna. Isso foi em 2008. Né? Eu trabalhava numa multinacional e eu dava aula como professor PSS à noite. Entendi. No estado, né? E então eu conseguia conciliar as duas coisas. Só que em 2008 eu sofri um acidente de trabalho, machuquei minha coluna, precisei fazer uma cirurgia às pressas e aí voltei a trabalhar. Só que deu 3 meses depois, consertando mala de ferramenta para consertar equipamentos, eu consertava urnas eletrônicas e caixas eletrônicos de banco, né? Caramba. Instalava, é a empresa líder no mundo nesse ramo de automação bancária, eleitoral e comercial, né? E daí eu voltei a trabalhar, 3 meses depois eu estava com um problema na coluna novamente. E aí, conversa vai, conversa vem, meu médico falou, vamos fazer cirurgia de novo, e se você voltar a trabalhar, carregar a mala de ferramenta, voltar a forçar, daqui 3 anos a gente vai fazer cirurgia de novo. Então, eu falei, eu já estou dando aula, então ali eu comecei a fazer a transição, assim, até acabei tendo que acelerar essa transição, porque eu já não conseguia dar conta do trabalho. Entendi. Né? Ali, você já chegou com aquele sangue no olho na sala eu falei, de aula, né? Já cheguei com sangue no olho. Tem que dar certo, né? Então eu falei, tem que dar certo, vai dar certo. E aí eu estava estudando, fiz curso de oratória, eu sempre fui muito tímido, então sempre que eu chego tem aquela, né? Mas hoje a gente percebe que, assim, continuo nervoso, né? Mas é uma coisa gostosa. Exatamente. Depois que começa, vai embora, né? Exatamente. E eu acho que quando perde esse frio na barriga, esse nervoso, eu acho que perde a graça, né? Eu acho que é fundamental o que você está falando, que além de você ter estudado, né, dentro do campo da biologia, para ser um bom professor, o excelente professor que você foi atrás de algo a mais, né? Às vezes o professor ele fica muito preso ali aos seus estudos, à sua disciplina, né? Por exemplo, em história. Às vezes fica muito preso a ler, estudar história e não se preocupa em se comunicar. Incrível o que você está contando. E aí começou a surgir a oportunidade e eu vou dizer para você, eu chegava a tremer, assim, às vezes até meio de nervoso,
na sala dos professores com os professores famosos, assim, de cursinho, né? Eu Nem me ficava fale. ali, né, no meio daqueles professores, tudo, né, umas estrelas, assim, e eu, e eu fui superando isso, né? E aí eu pensei, meu, eu não sou o melhor professor em conteúdo, porque eu tinha essa Uhum. noção que eu tinha que estudar muito ainda, né? Então eu coloquei na minha cabeça, aqui na assistência eu vou respirar E biologia. dá um trabalhão ter que Dá. estudar para dar aula, né? Nossa, dá, Dá um trabalhão né? porque a gente acha que vai sair da faculdade sabendo tudo, né? E aí você Bem chega, isso. pega aquele currículo, sexto ano é uma disciplina, sexto, É, sétimo tal, e você tem que preparar aquilo aula. Quando você vê, tua mesa tá cheia de livros, né? bem isso. A minha primeira aula que eu fui substituir, eu estudei, eu lembro, 13 horas para preparar Nossa. uma aula para substituir um professor, porque eu pensei, meu, eu vou substituir aquele cara, né? E aí eu pensei, eu não sou o melhor professor em conteúdo, porque eu ainda preciso de bagagem, de repertório, estudar mais. Eu não sou engraçado, eu não sei cantar, eu sou, né, uma tragédia para cantar. Eu não sei dançar, também sou um robô para dançar. Mas eu tinha uma segunda paixão que desde criança que era a mágica, né? E então eu falei, cara, eu sei fazer mágica. Será que dá certo? E eu comecei a E o testar, que tem a ver né? mágica com ciência? Que tem a ver mágica com ciência, com biologia, e começou a dar certo, sabe? E aí dava uma aula sem a mágica, não era legal, tinha que ter a mágica. Quando eu conseguia contextualizar a mágica com o conteúdo, massa, legal. Quando eu não conseguia, eu falava, mas tem que ter a mágica, né? Entendi. Eu levava para o lado da motivação. Então a mágica, ela funciona como um Um recurso recurso didático mesmo. didático. Então ela É, não, nem sempre tem que ter a ligação com o conteúdo que você está fazendo. nem sempre. Que incrível. Eu geralmente tento fazer a ligação, né? Porque a mágica, às vezes, ela tem uma confusão se é mágica ou é ciência, né? É mágica ou é ciência? Até os filmes brincam com isso, Com né? Que a isso, né? mágica é a ciência que a gente ainda não conhece, Perfeito. né? E eu acho que a gente precisa de mágica em tudo na vida, né? Exatamente, né? Precisa da gente ter esse lado criança, né? Manter esse lado criança De vivo. De encantamento, né? encantamento, exatamente. A palavra certa é encantamento, né? Da surpresa. E o professor levar esse encantamento para a sala de aula, essa surpresa. Quem imagina que um professor de biologia no meio da aula vai fazer uma mágica, A moçada fazia né? a festa, né? Fazia festa. Então, é o elemento surpresa, é o elemento encantamento. E assim, começou a Dá dar frutos. frutos, Aham. né? Eu falei, cara, funciona, né? Eles estão gostando. No começo eu vou te dizer, eu fazia mais mágica do que eu faço hoje. Uhum. Porque eu precisava ganhar eles pela mágica mais do que pelo conteúdo até mesmo, né? Aí, com o tempo, o conteúdo vai, né, criando mais um E alicerce. você vai criando repertório também. Repertório. Mas a grande questão que eu quero saber de você, porque assim, eu também na minha prática, quem procurar a minha história vai ver que na minha prática pedagógica dentro de sala de aula, eu sempre procurei romper, Aham. né? Eu não sei fazer mágica, porque na verdade eu sempre fui o trouxa da história. E aí eu não sei fazer mágica. Mas a minha vida inteira foi envolvida com música. E olha que engraçado, que eu sempre mantive isso, o Fernando professor do Fernando músico, como se fossem duas coisas distintas, Uhum. quando na verdade eles são o mesmo. E eu sempre brinquei, inclusive eu brincava em casa de pegar o violão e fazer uma rima lá, tirando o sarro do meu irmão, ele ficava bravo comigo, fazia uma rima com a minha mãe, ela ficava brava comigo. Eu falei, cara, eu preciso dar aula e eu vou levar isso para a sala de aula. Sensacional. Seja o que Deus quiser. Uhum. E aí levei um violão e comecei a inventar umas rimas. Algumas davam certo, outras não davam certo. Quando não davam certo, na verdade, era mais legal do que quando dava certo, porque daí eles caíam na risada. Só que quando eu chegava na sala dos professores, era aquela cara fechada, porque assim, olha esse cara, quando eu comecei a dar aula, eu tinha 18 anos, Uhum. com 18 anos aí querendo revolucionar, agora quer dizer então que para dar aula todo mundo vai ter que tocar violão, e eu quero perguntar para você, será que teve isso na sua carreira? As pessoas falaram assim, quer dizer então que agora para eu dar aula eu vou ter que inventar a mágica. Teve sim, vários momentos, né? Até inclusive donos de escola, assim, no começo, né? Olhavam daquele jeito, assim, não entendiam, né? O que se, né? Menino vai fazer aí, né? Que me chamava de menino ali. E aí Tem que dar conteúdo, tem que dar tem que escrever no conteúdo, quadro. tem que dar conteúdo, né? E aí um dia até um dono de cursinho falou assim, deixa disso, vai dar aula, né? Mas eu sabia que os alunos gostavam. Eu pensei, se eu deixar disso, não sou eu, né? Exatamente. E eu continuei.
sabe? Eu continuei. E é duro quando a gente começa a sentir, né? Porque quando você dá aula, você tá dando tempo ali, muito tempo dando aula, você tá falando há muito tempo. Sim. E não tem como encarnar um personagem, não tem como. E quando você começa a sentir que você não está sendo você, eu acho que é o mais doloroso pro professor, né? Exatamente. O Thiago Zene, que é professor de biologia, a gente se formou junto, hoje ele é meu sócio no Aula Show, né? Ele fala de um episódio que aconteceu na carreira dele, muito interessante. Que ele também teve a oportunidade no cursinho de substituir um professor que hoje é uma referência em rede social, YouTube e tudo mais. Então, ele foi substituir uma pessoa muito importante. E aí essa pessoa usava a música. E o Thiago, sempre um cara muito sério, com bastante repertório, bastante conteúdo, ele sofreu também o aluno começou a olhar para ele, porque ele substituiu com a aula ali já em andamento ao longo do ano, e o aluno olhava para ele e falou, né, não entendia muito. E ele falou, cara, eu vou começar a fazer algumas musiquinhas, algumas coisas. E aí, nos cursinhos a gente tem aquela avaliação, né, que os alunos avaliam a gente e tal, né? E a nota dele foi lá para baixo. Por ter feito a música? Por ter feito a música. Ou seja, que ele tava muito mal. Ele saiu, o que aconteceu foi o seguinte, a coordenadora, essa professora Isabel, inclusive, né, foi um anjo para mim, um anjo para o professor Thiago também, ela chamou o Thiago e falou, olha, você não foi tão bem aqui, mas olha, você tinha ido bem anteriormente, que você achou que você não tinha ido bem, e aí fala de quem tem, né, experiência, seja você, né, então... E é ótimo quando a gente tem gente assim, né? Exatamente. Dentro da escola, que ao invés de torcer a cara, de criticar aquilo que você está tentando inovar, fala assim, seja você, vai, confia que vai dar certo. Vai dar certo. Então não adianta o Giovanni querer contar piada, que eu sou terrível, né? Cantar uma música. Às vezes até eu arrisco algum refrãozinho assim, mas todo desafinado, né? Vai ter que cantar aqui. Mas não. Vai ter que cantar. Não. Quem acha que ele vai ter que cantar, comenta aí. E então, assim, a sua personalidade é o que você é. Então, eu continuei com a mágica e o mais interessante é que eu conquistei esse dono de cursinho. Depois a gente ficou muito amigo e ele me deu muita oportunidade dentro desse cursinho. Eu passei pela parte de coordenação, do pré-vestibular também, tive essa experiência. Coisa que hoje eu já não... Eu senti que o meu negócio é estar na sala de aula mesmo, né? Entendi. Eu gosto da sala de aula. E então começou assim, cara. Vai a mágica e a coisa vai andando, sabe? De repente alguém fala, pô, mas tem um professor lá que usa mágica e abriu mais uma porta. De repente, né, uma outra escola, pô, vamos tentar trazer aquele professor, né? E aí as coisas vão acontecendo, assim, de uma maneira muito bacana, sabe? Então hoje eu consigo levar tanto a mágica quanto experimentos de física, química e biologia, que pega as ciências da natureza, sabe? Entendi. E transformar isso como recurso didático, usar isso como recurso legal didático. Que isso cria uma memória, né? Cria. Porque eu fico pensando assim, só a gente pensar naquele professor que a gente teve lá no ensino fundamental, lá no ensino médio, às vezes a gente nem se lembra do que o professor nos ensinou, mas você se lembra que numa aula tal professor fez aquilo e se torna uma memória afetiva, e a memória afetiva ela tem um peso tão grande, né, pra gente. Eu lembro também de alguns professores meus que uma piada, uma brincadeira, para além daquele conteúdo, parece que aquilo gerava uma afetividade, uma conexão, assim, que eu acho que se trata disso, né? De gerar conexão com o seu aluno para depois entrar o seu método. Sabe, Giovanni, eu costumo falar assim, às vezes os professores eles se preocupam demais com metodologia, com a didática, mas se preocupam um pouco com gerar emoções. E eu tô aqui imaginando, né? Daqui a pouco eu vou pedir para você fazer uma mágica aí pra gente. Eu fico imaginando que, na verdade, o que toca o aluno primeiro é a emoção. Não sei se você teve aquele professor que entrava na sala de aula e você pensava assim, nossa, é a aula com aquele cara agora. E aqueles 50 minutos de aula parece uma eternidade. Mas existem aqueles professores que você pensa assim, nossa, hoje tem aula com aquele professor. E quando a aula termina, você escuta aquele, e eu acho que isso não tem valor maior, né? Exatamente. Tem uma história muito interessante que... tem uma criança andando pela praia e ela encontra uma estrela do mar e ela devolve essa estrela, né, pega da areia e joga para o mar. E aí vem uma pessoa e fala, por que você fez isso? Né?
olha quantas estrelas tem, se não vai conseguir salvar todas as estrelas. Ela falou assim, a minha preocupação não é em salvar todas as estrelas. Para aquela estrela eu fiz a diferença. Então eu acredito muito nisso, né? No começo da minha carreira, como eu estava ali, né, tímido, inseguro em relação a conteúdo, porque a gente precisa evoluir muito, estudar muito mesmo, né? Eu digo para os meus alunos que eu estudo todo dia, eu estudo biologia, e quanto mais eu estudo, mais humilde eu fico, porque eu vejo que é infinito o conhecimento. Sócrates, né? É infinito. Só sei que nada sei. Só que, sei na que verdade, nada ele está sei. falando que quanto mais você estuda, mais você aprende, menos você sabe. Menos você sabe. Essa sensação. E acho que é o primeiro ponto, né, para a gente aprender é assumir a nossa ignorância, né? Perfeito. E eu acho que é isso que gera essa barreira do professor. Porque ele sai da faculdade lá com o seu diploma, ele termina uma pós-graduação e ele fala, agora eu sou o senhor do conhecimento. E às vezes ele não vê que o seu aluno ensina algo para ele. Eu aprendo todo dia com a garotada. Eu também. Eu adoro quando eles perguntam, participam, né? E então é isso. Eu estudo biologia todo dia e eu descubro coisas novas todos os dias. É lendo um artigo, é vendo até pouco tempo, 2018, início de 2019, as minhas aulas de biotecnologia, eu dizia, olha, tá vendo aqui? Tecnologia do DNA recombinante. A partir desta tecnologia, que não é nova, é uma tecnologia da década de 70, vai ser possível produzir vacinas genéticas. Então já existia a tecnologia das vacinas genéticas. Às vezes o pessoal fica pensando, mas a vacina da Pfizer, por exemplo, que usa uma tecnologia, né, genética, é uma tecnologia que já existia. Então isso possibilitou que elas pudessem entrar no mercado de uma maneira mais rápida, para que trouxesse ali, né, um alívio para a questão da pandemia, inclusive. Né? Então, essa tecnologia ela trouxe a possibilidade de eu poder dizer para o meu aluno hoje, olha, 2018 eu falava, um dia vão usar as vacinas genéticas, e isso já passou. A gente já usa vacina genética. Né? Isso é muito louco, né? Exatamente. É muito louco, assim, eu dou aula há 13 anos, e ver essa evolução que a gente está vendo nessa era, nessa transição aí do século XXI, né, nessas primeiras décadas que a gente está vivendo, é muito doido. Eu utilizo muito, estudo muito neurociência, né, e é incrível ver assim, que em questão de 2, 3 anos uma pesquisa vai lá e muda tudo. Muda tudo. Então a gente tem que estar com o pé no chão, na humildade, né, e mostrar isso para o aluno. Porque às vezes eles olham e acham que a gente sabe tudo, né? Não, a gente sabe muita coisa porque a gente estuda, né? Todos os dias nós estudamos para preparar a aula. Se você quer dar uma boa aula, tem que estudar, tem que preparar uma aula. Isso faz parte, né? Ver o material, cada material tem uma abordagem. E aí você comentou da conexão, né? Eu acredito muito nisso. Essa conexão com o aluno, ela é importante. De novo, vou falar aqui do Thiago Zene, meu sócio, que o Thiago ele fala uma coisa muito importante. Ele fala assim, nós damos aulas para adolescente, vamos pegar um exemplo aqui, um aluno de 17 anos. Esse ano eu estou dando aula para um aluno de 17 anos. Ano que vem, o meu aluno vai continuar com 17 anos, mas eu não estou mais com 17. Daqui 10 anos, eu vou estar dando aula para um aluno de 17 anos, mas eu não estarei mais com 17. Então, aquela história que às vezes a gente escuta muito, né? Mas antigamente era melhor, o aluno de antigamente era melhor. Não dá para a gente muito pensar isso, né? Eu não acredito muito nisso, por causa, especialmente dessa fala do professor Thiago, né? Quem está envelhecendo é o professor, eu estou envelhecendo. E é duro ver envelhecer, né? Mas o meu aluno está sempre com 17 anos. É duro ver envelhecer, porque assim, quando eu olho para o professor Fernando lá de 10 anos atrás, eu via coisas assim que, quando eu dava aula, por exemplo, para o ensino médio, eu tinha 18 anos, e eu já dava aula para o ensino médio, então imagina, tinha gente assim, com 2 anos, e como eu dei aula em colégio público, às vezes tinha galera mais velha do que eu, e às vezes algumas coisas que eu fazia, eles achavam o máximo.
próximo, né? Hoje, às vezes, quando uma criança, até mais nova, passa assim e chama ô tio, cara, já dá aquela dor, eu tô envelhecendo. E às vezes o professor, ele não vê isso, né? Que, cara, a gente tá envelhecendo e às vezes até algumas coisas que a gente fazia vão perdendo a graça. Exatamente. Né? E a gente tem que se reinventar. Ainda mais hoje, com esse mundo de tecnologia, de internet. Você acha que o aluno de hoje, ele é diferente do aluno de, sei lá, 10, 20 anos atrás? Ah, com certeza. Eu comecei a dar aula em 2006, né? Me formei em 2005, 2006 já comecei a dar aula e eu sinto, assim, nessa trajetória que eu já tenho aí um pouco mais de 15 anos de aula, de sala de aula, eu sinto essa diferença, sabe? E vou no que você sente essa diferença? Antes, vamos pegar assim, né? Você acha que... Eu vou fazer uma pergunta direta para você. Você acha que o aluno, sei lá, de 10 anos atrás, ele tinha um brilho no olhar diferente para o professor do que tem hoje? Eu acredito que sim, né? Tinha mais. O aluno de antigamente parece que ele tinha um respeito maior, ele tinha, não medo, mas ele tinha um respeito. Eu sou estudante, eu sou aluno, ali está o professor, né? E se pegar a minha geração, então, o professor olhava, a gente já tremia, né? Eu, pelo menos, né, tinha esse comportamento. Tinha um medo do professor que eu tinha, meu Deus. Exatamente, né? Então, o negócio até de mascar uns chicletes, de usar um boné em sala de aula, tudo isso já evitava porque sabia que podia dar problema. Exatamente. Né? O que a gente vê hoje? A gente vê hoje um aluno que ele não tem esse mesmo respeito, mas não falando mal do aluno, porque assim, é aquela história do 17 anos, é outra geração, então eu não posso cobrar dessa geração, é algo que a gente via na minha ou numa geração um pouquinho anterior, né? Quando você começa a olhar para o jovem de hoje, você percebe que ele não faz isso por maldade. Exatamente. E eu até ia te perguntar, você acha que tem influência da família nisso? Porque eu lembro assim, quando eu estava estudando, eu também estudei em colégio público. E a escola era a única chance de construir algo a mais na vida. Não havia acesso à internet. Vocês vão achar que é mentira, mas é verdade, gente. Internet é algo recente. Nossa, quando tinha que usar a internet, aqui para a galera de Curitiba, né, tinha que ir no Farol do Saber. E aí você tinha que ir lá, reservar um horário lá no Farol do Saber. E assim, as páginas carregavam naquela época muito aquela internet devagar. Né? E eu lembro que naquela época os professores falavam assim, não pode fazer trabalho no Wikipedia, não pode. E aí você tinha que ir lá e pegar aquelas Barça para estudar. Mas eu lembro que havia uma cobrança que a minha mãe não terminou todos os estudos, mas ela chegava para mim e falava, meu nome é Fernando, né, mas me chamam de Nando. Nando, cadê o teu caderno? E aí se naquele caderno tivesse atividade sem completar. Então eu via que a família era muito presente. Eu via que assim, de toda a época que eu estudei, precisaram chamar os meus pais assim, acho que umas 2 vezes na escola, assim, toda a minha carreira, tá? Mas quando chamavam, nossa, dava um tremor assim dentro, um temor enorme. Você acha que esse aspecto familiar é o que gera essa mudança que a gente está falando aqui? Eu acho que não é só a família, sabe? Eu vejo assim que são vários componentes, né? A gente tem uma questão de uma sociedade que está diferente, né? Tem um ambiente social, tem um ambiente escolar. Por mais que a gente diga, a escola está com a mesma metodologia de 200, né, anos atrás. Do século XIX, mas a escola mudou, né? Ela está diferente. E a gente percebe... Acho que até dá para dar um gancho depois para falar a questão de trazer novas habilidades para a sala de aula, novas tecnologias. A gente pode falar mais sobre isso, né? Mas, assim, eu acho que são vários componentes assim, que vão estruturar. É o que o aluno está exposto em termos do que ele está vendo. Ele está na internet, ele está na televisão, onde ele está, né? E hoje ele está muito nesse mundo virtual, né? Então... Talvez a vida dele hoje, ele escute muito menos o que eu acho que eu devo ser bem mais velho que você. Com certeza, você. Né? Bem mais velho que você, né? Mas eu, assim, escutava muito dos meus pais e, assim, até em programas, em filme, a questão, às vezes você via um filme lá de luta que tinha toda uma questão de você ter uma postura, ser educado para você conseguir conquistar as coisas, saber...
se comportar perante um professor, saber se comportar perante o seu treinador lá do clube, né? Seja um esporte, seja uma luta, o que for. Então, era num filme, você estava ali recebendo essa orientação. Era em casa, estava recebendo essa orientação. Olha, não pega o que não é teu, né? Peça com licença. E então, por isso que eu não culpo essa geração. Eu tenho 2 filhas, uma filha de 23 anos, aí começa a me entregar a idade, né? Uma filha de 23 anos e uma filha de 5. Então já são gerações diferentes. E tem né? um jeito diferente de estudar, porque vamos dar um exemplo lá. Hoje você quer estudar para uma prova, tem todos os conteúdos que você imagina na internet para você estudar. Se você precisa fazer um resumo, utiliza lá o chat lá, GPT, e ele faz para você, ele te ajuda. Eu acho que antes a gente demorava mais, né? E esse demorar até por certo ponto era bom. Mas e aí que vem? Hoje, tendo essa gama de ferramentas, o professor precisa, né, buscar essas novas metodologias. E aí que eu acho fundamental que você fala que para você entra a mágica, como um storytelling, né? Sim, exatamente. Eu até, como eu disse, eu gosto muito de estudar. Atualmente, o meu curso agora é contação de histórias, né? Que legal. Eu quero cada vez mais trazer essa parte de contação de história para a mágica, né? Para trazer a questão do storytelling mesmo que você comentou. Contextualizar, né? Você mais, prende ali, né? precisa. Eu acho que é fundamental, né? Você falou que você estudou oratória. Hoje a pegada o professor tem que ter uma oratória, porque você não vai escutar aquele professor que fala, sabe? Aquele professor que você não consegue entender, e nem aquele professor também que é grosso demais na maneira de falar. Sim. Então, eu acho que a oratória ela é fundamental. E o storytelling, né? Você tem que começar uma aula com o storytelling. Eu queria te perguntar, como que você faz isso na mágica? Eu tô ansioso aqui para ver isso. Então veja, por exemplo, isso aqui é uma impressora, né? Eu tenho aqui uma impressora. Isso é uma impressora? É uma impressora. Só que real mesmo ou você está fazendo storytelling? É uma impressora real mesmo. Que eu acredito, tá? É uma impressora real mesmo, tá? Só que, por exemplo... Vocês estão botando fé que isso daqui é uma impressora? Não, impressora é aquilo que eu pago raiva, né? Só que o que acontece? Por exemplo, como que eu vou falar dessa impressora aqui em sala de aula? Então eu falo que isso aqui, por exemplo, lá nas aulas de enzima. Por exemplo, você está lá falando de bioquímica. O que são enzimas? As enzimas são proteínas, né? E, por exemplo, toda a reação química do nosso corpo, ela depende de reações enzimáticas. Por exemplo, quando você come pão, na nossa saliva tem uma enzima chamada amilase salivar, ou pitialina, que vai começar a quebrar esse amido do pão, esse carboidrato do pão, para quando chegar lá no seu intestino, esse amido já está meio quebrado, e daí lá no seu intestino tem outra amilase, que vem do pâncreas, a amilase pancreática, que vai terminar de quebrar esse açúcar, né, esse carboidrato que veio do pão, para que você possa absorver. Gerar energia. E isso absorve, vai para o sangue, e a partir desse açúcar gera energia, né? E aí, quando eu vou falar de enzima, as enzimas, elas não são consumidas durante uma reação química. Então, ela funciona mais ou menos como quando eu era técnico eletrônico lá, eu consertava um equipamento, terminou, eu poderia consertar outro equipamento, mas eu não conseguia consertar 2 equipamentos ao mesmo tempo, porque eu já estava ocupado. Né? Então, se alguém falar, Giovanni, tem mais uma máquina aqui para consertar. Calma que eu vou terminar essa aqui. A enzima é assim. Se ela está reagindo já com uma molécula, ela não vai reagir com uma segunda molécula, certo? Então, ela chega um momento de saturação, a enzima não é consumida, uma vez que ela reagiu, ela pode reagir novamente, né? E como mostrar isso na prática? Trazer o elemento surpresa, né? Tentar fazer algo diferente. Então, aqui, eu trago essa enzima, né? E daí eu tenho aqui, voltar aqui para o microfone, eu tenho aqui a minha carteira, né? E aí, o que a gente faz? A gente faz assim, né? Caramba! Aí, né? Pronto. Como assim, meu? Né? Não, peraí, eu tô me sentindo... Não, e aí... calma, eu sou meio devagar, sabe? Caramba, meu... A gente falou de energia, animado aqui. Né? Falamos de energia, né? Olha então, só, o elemento surpresa, cara, eu já tô aqui, ó, meu coração tá aqui. Então, nós temos aqui, por exemplo, um papel, né? Por isso que eu disse que é uma impressora. Esse papel é como se fosse o açúcar. Vamos imaginar de novo a historinha do pão, né? O açúcar que vai reagir com a enzima. Entendi. Quando ele reage com a enzima, o que você tem no final? Você tem um produto. Por isso que eu disse que é uma impressora. Hã? Ó,
Pode ver, isso aqui do meu lado, ó. Sai nota de 100 aí também? Né? O que quiser, né? Na verdade, trabalho por paixão mesmo, né? Então, se tem aqui, vamos lá. Tá, mas cadê o papel? Aí. A gente vê que você não tem como achar legal um trem desse, Aí. meu. Tá aqui a impressora, né? Caramba! Então aí se diz, olha, a enzima no final da reação química, ela está intacta. Tá, e o papel? O papel é o substrato. Ele se transformou num produto. Né? Então a enzima no final da reação, ela permanece intacta, ela não é consumida durante a reação química, né? E no final você tem o produto. Né? Então aqui vai para uma aula de bioquímica, né? E vai pro Banco Central também, que vai pegar o professor de biologia que tá imprimindo nota, né? Que Verdade, legal! Né? Então tem essa questão, né? Eu nunca mais vou esquecer disso. Como eu estudo muita mágica, eu vou vendo, cara, isso aqui cabe na aula de genética, isso aqui cabe na aula... E tem uma mágica que não cabe em nada. Mas isso aqui dá uma boa fala de motivação, às vezes, para terminar a aula. Precisa, né? Precisa de motivação. E o professor também precisa motivar. O que eu acho fantástico, assim, na mágica, é que hoje... eu comecei dando aula de história, depois de filosofia, e aí depois eu fui para a área da neuropsicopedagogia, que é onde eu mais atuo hoje dentro das escolas, trabalhando a questão emocional. Eu acredito que, assim, eu acredito não, na verdade, a ciência comprova que as emoções, elas consolidam memórias. Uhum. Para você ter uma memória corticalizada, né, o professor da biologia, Sim. você precisa ter um estado emocional ali nela, tanto negativo quanto positivo. E isso é bem importante lembrar, que as emoções negativas, elas também corticalizam as memórias e também guardam. Só que essas memórias, elas geralmente vão gerar algum bloqueio ali no meu aluno. A partir do momento em que eu toco ele com esse elemento surpresa, que é uma das emoções básicas, ela já cria ali uma marca na tua memória que você não esquece daquilo, né? Exatamente. É fantástico. Eu vou insistir aqui na questão da conexão novamente, né? Como a gente está em sala de aula, e a gente veio falando desse aluno que está diferente, né? E eu insisto que a gente não deve olhar para esse aluno querendo que ele, né, volte a ser aquele aluno de 10, 15, 20 anos atrás, que isso não vai acontecer, né? Quem envelheceu somos nós, o aluno continua com 17 anos, 16 anos, né? Esse aluno, ele está carente. A gente tem que entender ele precisa. Que não é só biologia, não é só história, filosofia, sociologia que ele precisa. Ele precisa que você olhe para ele. Ele precisa que você dê atenção para ele. Sim. Né? Porque se você chegar e só dar o conteúdo, vou dar a melhor aula, né? Eu percebo muito isso, porque como eu dou aula em cursinho, mas eu tenho ensino médio, no cursinho vai, porque o aluno está ali focado. Uma pausa. Né? Alunos do ensino médio, o professor Giovanni falou que quem curtir esse vídeo e comentar vai ganhar um ponto na média, tá? Depois vocês se resolvam com o professor aí. Bacana. Então, quando eu saio do cursinho, né, que o aluno do cursinho, principalmente os alunos de turmas de medicina, que eles querem que você dê o melhor ali na aula, né? Quanto mais você fala, mais eles se encantam e mais eles querem aula, né? Mas quando você vai lá para uma primeira série do ensino médio, uma segunda série, até para um terceirão mais de colégio, essa aula já não funciona. Porque ele é um aluno que ele quer esse contato, né? Ele quer ser mais próximo do professor, porque o professor de cursinho, muitas vezes, ele termina o ano, ele não sabe o nome dos 300 alunos que estão lá no cursinho, né? Não tem como. Você tem que dar a tua melhor aula e você termina o ano, você não sabe, você decora o nome ali daqueles que te procuram mais. Mas uma turma de ensino médio, né? Mas olha que engraçado, tem que né? saber. O professor até esquece o nome do aluno. Sejamos sinceros, tá? Às vezes você encontra o aluno no shopping 10 anos depois e às vezes você não lembra do nome do aluno. Mas o professor nunca deixa de ser o professor daquele aluno. Você pode encontrar, às vezes eu recebo mensagem assim de alguns alunos: professor, olha aqui, o meu filho nasceu. E eu falei: caramba, eu dei aula, era um menino, agora já tem filho aqui, e o que eu estou fazendo da minha vida? Eu me pergunto, né? Nem isso. Mas você nunca deixa de ser professor, isso é fantástico de gerar essa conexão, né? É uma conexão, e por isso que é importante.
é a história da estrela do mar lá, né? Se eu fizer a diferença hoje que eu dei aula de manhã, se eu fiz a diferença para um aluno, eu fiz a diferença para um aluno, tá valendo, né? E a sua conexão é através da mágica. Mágica, eu sempre digo que é como recurso didático, né? Por exemplo, baralho é uma coisa proibida nas escolas, né? Então eu sempre brinco, né? Vou usar um baralho em sala de aula, eu falo, galera, seguinte, ó, vamos combinar uma coisa. Eu tenho aqui um recurso didático, tá? Porque se falar que é um baralho, o inspetor entra e toma. Né? Então não pode falar que é um baralho. Então eu falo que são fichas, não são cartas, né? É uma forma de brincar, que legal. né? Então, assim, usando a mágica como recurso didático, você sabe que a parte de experimentos científicos também é algo incrível. Porque o aluno não imagina que, às vezes, a física, a biologia, a química, ela pode ser mais encantadora do que parece, né? Às vezes eu tinha pavor, tá? Vou confessar para você. Física, principalmente, eu tinha um pavor. Mas olha só que é muito essa questão da imaturidade, né? Porque eu primeiro fiz história, filosofia, e aí fui para essas áreas. Quando eu fui começar a estudar neurociência, porque né, foi a paixão que eu descobri ali, eu tive que estudar biologia. Eu tive que entender um neurônio, eu tive que entender como que era o processo do encéfalo. Então eu acho que é muito também do momento, né? Sim, vai a fundo, né? Mas aí é um momento que você estava numa maturidade legal já, né? E aí o buscar o conhecimento ele fica mais fácil, né? Sim. Que daí você já tem... Que a necessidade gera essa conexão, né? Gera essa Mas conexão. em sala de aula nem sempre a necessidade vai gerar conexão, né? Bem isso, né? Então, assim, a gente precisa ter esse cuidado, né? Uma coisa que a gente observa em sala de aula, a questão de alunos que têm alguma necessidade especial, né? E você tem que fazer todo mundo caminhar junto, né? E esse desafio, a gente brinca lá na aula show que esse desafio é nosso. E essa necessidade também gera nossa necessidade de transformação. Né? A minha veio quando eu comecei a dar aula e eu entrei numa turma com 50 alunos. Eu tinha 18 anos e falavam assim para mim, Fernando, não dá muito sorriso e esse negócio de ser amigo de aluno não funciona não, tá? E aí eu entrei querendo ser um sargentão, eu tinha 18 anos, era um magrelo na época, por incrível que pareça eu era magrelo, e eu não tinha a atenção dos alunos, eu tentava dar uma aula tradicional. E aí que veio o meu start, porque né, eu te falei que eu tinha a brincadeira com a música, eu falei um dia, eu vou levar isso para a sala de aula. E quer ver? Produção, me ajuda aí, produção. Alcança o violão para mim aqui, por favor. Eu tinha um costume, assim, de pegar e ficar tirando o sarro do meu irmão, né, fazendo rimas. E eu falei, cara, eu vou levar isso para a sala de aula, vou tentar, seja o que Deus quiser. E às vezes eu pegava, dava aula de todo o conteúdo, escrevia no quadro esse conteúdo, e aí eu ia tentando fazer rima, ou fazer no começo da aula, né, fazer algo mais ou menos assim, ó, quer ver? Ei, vem cá, se liga agora no que eu vou te falar. Vai começar a aula de história. Vem, presta atenção na minha rima, irmão. É o professor Fernando Shows, então. Se liga agora no que eu vou te falar. Sobre a filosofia eu vou revisar. Então vem cá comigo e presta atenção. Pega o seu caderno e anota, meu irmão. Cara, quando eu começava assim, eu já criava um outro clima, entendeu? Porque aquela sala de aula que o garoto lá tinha que ficar quieto, ele já começava a bater palma e eu deixava, e aí eu começava a brincar. E eles repetiam, já criava um outro clima, um outro ambiente. Quando eu precisava utilizar aqueles 15 minutos, que são os primordiais da aula, que vamos falar a verdade, uma aula de 50 minutos de exposição mesmo, ela tem 15. Quando é uma aula, assim, muito teórica, no máximo 20 minutos. E aí, olhe lá, né? Porque a atenção, ela vai indo e vai voltando. Quando você utiliza esses recursos, o que acontece? Você consegue reter, né, o aluno ali. Só que quando eu levava o violão, o pessoal falava assim, mas eu não sei tocar violão. Eu não sei fazer isso. Mas, cara, descobre quem é você. E leva você, eu acho que o aluno, às vezes, ele quer... Às vezes, não. O aluno quer ver quem existe atrás do professor. Assim como você quer saber quem está por trás do Doutor Estranho e do Flash, você quer saber quem que é o professor e não que né, nós estamos nos colocando como heróis. Mas a gente veste, às vezes, uma armadura que não é nossa, né? Sim. Eu acho sensacional. Você sabe que... Produção, me ajuda aqui. Quando eu comecei a amadurecer a ideia de querer dar aula, de ser professor, um dos primeiros professores que me encantaram, assim, foi pela música.
Mas eu olhava aquilo, eu até cheguei a comprar o violão, né? Mas assim, eu tenho muita dificuldade para música. Eu amo música, mas para tocar algum instrumento assim, não é comigo, né? Aham. Então assim, é uma coisa que eu admiro demais, cara. Acho sensacional e acho que falta isso mesmo. Que daí entra o Giovanni com a mágica, entra o Fernando com a música, entra o outro professor que é mais sério, Mas né? que, né, é muito bom. É muito bom, Que é muito bom, né? né? Porque eu tive professores que eram extremamente sérios, Aham. mas que a gente via que, cara, ele é muito bom. Eu ficaria horas ouvindo ele, Sim. né? Eu acho que uma equipe de sucesso, e isso até eu aprendi com um dono de cursinho aqui de Curitiba, ele falava, Giovanni, uma equipe de sucesso tem que ter isso. Tem Uhum. que ter o professor mais engraçado, né? Tem que ter o professor que toca violão. Daí ele falou assim, agora eu aceitei que você usa mágica, né? Porque daí eu conquistei ele, Com muita né? luta você fez Daí ele falou assim, assim. então agora você fez eu aceitar que a mágica também cabe dentro do cursinho. E, e ele falou assim, e eu sou sério, ele também era professor de sala de aula, e Aham. ele é exatamente esse professor extremamente sério, mas que ele ganha o aluno pelo encantamento do aluno ficar olhando e falar, cara, esse É cara é isso aí, massa, né? né? E Aham. aí, acho que é a jornada do herói, né? É o storytelling. E você monta ali uma equipe de sucesso. E do professor se descobrir e de se entender o Exatamente. lugar dele. E também, sabe o que eu acho, Giovanni? Também do professor entender que quando você começa a fazer algo diferente, os alunos começam a ganhar muito, você é certo que ganha uma certa fama dentro da escola, né? Aham. Mas, às vezes, tem alguns professores que não sabem lidar, que entra um outro professor e que, na verdade, aquele ano o campeonato é dele, né? Exato. É. Que nem toda vez a gente ganha campeonato. Aham. Eu acho que é fundamental, né, o professor ele entender que, poxa, agora chegou o momento de eu me reinventar. Uhum. E eu pensei muito nisso. Será que eu, sem o violão, eu ainda sou um professor legal? E aí, o que, que eu comecei a fazer, né? Eu fui também, caí na onda do storytelling, mas eu caí assim, um dia um aluno pegou e perguntou, e falou assim pra mim, nossa, professor, eu fui num show de stand-up, e o cara ficou falando por 1 hora e era muito legal. E eu pensei, meu, esse cara não presta atenção na minha aula. E Uhum. por que, que ele foi lá num show de stand-up e ele prestou 1 hora de atenção pro cara? Eu falei, não, tem E alguma curtiu coisa e que eu preciso pagou. mudar. E pagou Pagou. ainda. Aham. Eu falei, não, tem alguma coisa que eu preciso mudar. O que, que eu comecei a fazer? Na época, né, era o Whindersson Nunes, que tava Aham. bombando, e ainda tá, né? Mas eu ficava lá, assistindo vídeo, assistindo vídeo, assistindo vídeo. E eu via que pra entrar no assunto, às vezes eu tinha que começar contando uma outra coisa, Uhum. que não tinha nada a ver, né? Claro que o professor também não pode ficar só contando da vida dele, Uhum. né? Mas de introduzir alguma coisa ali para reter a atenção e aí entrar com o conteúdo, né? Sim. É, aquele negócio do aluno olhar e falar, cara, tá diferente, né? Onde ele vai parar com essa história? Deixa eu prestar atenção, né? Ou até mesmo aquele que tá assim, de repente fala, caramba, o que ele tá... O professor tá Exatamente. diferente O hoje, professor tá né? diferente. Então é isso, é você tentar surpreender, né? Eu acredito muito nessa questão de se reinventar. E mesmo dentro dos eventos que nós fazemos, aí falando agora um pouquinho do aula show, mesmo dentro dos eventos, cada evento que nós fazemos, eles não são iguais, né? Por exemplo, Rola uma sinergia rola diferente, uma né? sinergia diferente. Por exemplo, agora, nesse mês de agosto, tem aí Dia dos Pais. Então a gente vai adaptar a mágica, experimento científico Uhum. para Dia dos Pais nas escolas, por Poxa, mas exemplo, é legal né? pra caramba vocês estarem falando de experimento científico, né? Aham. Porque eu lembro dos meus professores, se eles estiverem assistindo isso, eles vão ficar muito bravos com esse podcast. Não dê dislike, tá? Por favor. Mas que era livro, 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 Aham. e responde, e livro, e livro. E pra mim não fazia sentido aquilo. Não fazia o menor sentido. Eu acho que quando a gente consegue, né, fazer aquilo que a gente está ensinando dentro da sala Uhum. de aula, sentido para a vida é fundamental. E você pegar ali e mostrar pesquisa científica, que é algo que mais faça sentido na nossa vida hoje, né? Exatamente. E aí, até no mês de setembro, nós teremos aí uma apresentação muito interessante. A gente já está trabalhando em cima, que vai ser o mês do Setembro Setembro Amarelo, Amarelo. né? Então, as escolas que nos procuraram para levar esse evento, eles Uhum. falaram, olha, todo ano a gente traz um psicólogo, a gente traz algum palestrante para falar sobre o tema, mas a gente sentiu que esse ano eles não querem só o psicólogo, eles estão assim diferentes, eles estão precisando Aham. de um elemento surpresa. Vocês Que é uma emoção, conseguem né? usar a mágica e usar o experimento científico para contextualizar algo importante para esse aluno que vai passar
pelo mês aí de Setembro Amarelo, nós preparamos, então, adaptamos as mágicas, os experimentos científicos. Que legal. Daí entra no storytelling, na história que a gente vai abordar, né? Usando a mágica para poder entrar nesse assunto. Lógico, entrar de uma maneira que acho que o ponto-chave vai ser tentar demonstrar isso. Eu estou aqui conversando com você, mas eu fico pensando, falo, cara, tem um livro que eu preciso terminar de ler lá em casa. Tem mais um curso de mágica que eu tenho que fazer. Cara, eu tenho que estudar muita coisa. Sim. E isso me mantém vivo. Exatamente. Mantém a chama acesa. Então a gente quer compartilhar um pouquinho disso, mostrar que quando você tem um propósito, isso mantém a nossa chama acesa. Sim. De alguma maneira. E não só a nossa, né? Porque eu acho que mais... isso que levou toda a minha transformação hoje, né? Hoje eu não estou em sala de aula ensinando história. Eu amo história. Mas eu entendi que as primeiras escolas que eu dei aula eram escolas de periferia. E a história era o menos importante. Eu tinha alunos lá que iam só para almoçar na escola. Eu tinha alunos lá que viam os pais a mãe ser violentada, sabe? E aí eu pensava, cara, que eu quero ensinar história? Sim. E que até me emociona assim, mas um dia eu lembro que era nos primeiros anos de carreira, eu fiquei sabendo de uma situação de uma aluna, e eu vou falar bem aberto aqui, essa aluna ela havia sido abusada, e ela estava na escola, e eu falei, cara, como é que eu vou chegar e falar de história para ela? Não faz o mínimo sentido eu querer que ela aprenda a história. Então eu acho que eu tenho que usar esse momento para gerar um propósito. E é aí que eu entendi que a história, a filosofia, eles eram apenas uma parte daquele todo imenso que é levar propósito para os alunos. Né? É apenas ali talvez um motivo, né? Que nem aquele aluno que você falou que foi lá, né, no show, né? Pagou para assistir o show lá, stand-up comedy. Talvez ele chegou em casa e ele foi buscar vídeo ainda desse cara. E sei lá, se foi numa sexta-feira, talvez ele passou o final de semana assistindo mais vídeos do cara. Gerou uma motivação gigantesca nele, né? Ele plantou uma semente ali, né? Então, assim, só para não deixar minha fala também assim muito simplificada com um assunto tão sério, né? Levar esse experimento científico, a mágica, num mês tão importante que é o mês de Setembro Amarelo, mas não deixar de lado o atendimento psicológico, né, a parte médica. Então seria só algo a mais para tentar, né, levar. Se a gente conseguir plantar essa sementinha, né, na cabeça de um aluno, é aquela estrela que a gente salvou. Ali que tá valendo. Né? Giovanni, a gente está chegando já no final do nosso podcast. E tem mais mágica aí? Tem mais mágica, vou fazer mais uma aqui. Vamos lá, então. Eu gosto também de mágicas com cartas, então vou pedir para você, por gentileza, dar uma olhada, veja se tem algum dispositivo aí, né? Eu vou te falar assim que eu tenho um problema com mágica, com cartas, porque a minha memória curta ela é bem ruim. Então você entrega a carta e você fala assim, pô, essa carta que você achou eu já nem lembro mais, mas tudo bem, vamos lá. Não tem nada aqui não. Tá, então eu tenho aqui um recurso didático, né? Opa, vou deixar aqui, né? Vamos deixar ele de lado aqui. Eu vou fazer assim, ó. Você consegue olhar se elas são iguais, são diferentes? São diferentes. Você consegue escolher uma? Consigo. Pode escolher, pode mostrar para os nossos amigos que estão aqui acompanhando. Dá uma olhada ali para lá. Eu vou olhar aqui. Que eu vou mostrar aqui. Isso, fica olhando aí. Tá. Foi. Beleza? Pode me passar aqui ela, por gentileza. Peraí, deixa eu olhar mais uma vez para não esquecer. Eu tô falando sério, vocês não estão botando pé em mim. Tá. Tá. Passou ela aqui. O que eu vou fazer? Eu vou colocar a tua carta aqui em cima, ó. Vou colocar ela aqui. Vai pegar fogo no baralho, não, né? Não vai. Tá. Agora não tem então fogo. A gente vai conseguir apagar esse papel. papel. Vou fazer um corte para ela se perder no meio do baralho. Vou pegar aquela caixinha que você examinou. Vou colocar aqui. Isso aqui eu uso, por exemplo, para um momento quebra-gelo, assim, né? Tá. Sabe, no storytelling, né? Tem os altos e baixos ali, né? A jornada do herói. Então, aquele momento você percebe e fala, cara, eu tô perdendo o meu aluno, né? Então, o que eu faço? É um momento para isso, né? Então eu chamo o aluno, tal, faz ali uma brincadeira, e aí a gente vai contar até 3 e vai falar assim, sai lacraia. Né? Lacraia não tem nada a ver contigo, tá, Fernando? É a sua carta. Então vamos lá. 1, 2, 3. Sai lacraia.
E aí não sai. Sabe por que não sai? Porque tem que ser com mais entusiasmo para você acordar aquele cara que... Né, o cara falando, eu tenho que falar também. Produção, né? agora vocês vão participar, tá? Então você fala assim, 1, 2, 3... Sai, lacraia! E aí, olha só... Ô, caramba! Não. É a sua lacraia? É minha lacraia? Então, né? Que da hora! Então, assim, essa aqui eu trouxe para dizer, olha, qual é o contexto? Ó, gente, é mesmo. É um contexto de, vamos quebrar um gelo agora que aí, né? legal. Vamos acordar essa galera aí, porque quando a gente fala, você não consegue ficar uma aula inteira tocando violão. Sim. Uma hora... E nem deve, né? Nem Exatamente, deve. nem eu deve. não consigo ficar só na mágica. E aí eu vou para biologia, e o aluno tem sono também. Tem uma hora que ele fala, chega de biologia, né? Exatamente. Giovanni, agora é a última pergunta que eu faço para você, professor. O nosso podcast é o Pod Prof, né? O que você poderia dizer que, dentro de tudo que você vive da educação, Pod Prof? Olha, eu tenho um sonho, sabe? O que me motiva mais hoje é a transformação, né? É aquilo que eu vejo, assim, aquele aluno que... Você vê no começo do ano que ele tem potencial, mas ele não enxerga que ele tem potencial. Talvez ele está desacreditado. E aí a gente vai, né? Tipo uma planta que você vai regando, você vai cuidando, né? E no final você vê assim que ele surpreende, esse aluno surpreende. Então, eu acredito que essa geração é uma geração que ela é sedenta de conhecimento, mas ela não valoriza tanto esse conhecimento porque ela espera muito, acho que, uma questão de conexão, uma questão de empatia, sabe? Então a gente tem que olhar para esse aluno e entender que esse aluno, muitas vezes, ele está passando por uma fase talvez psicológica difícil, é uma geração que a gente não vai fazer eles voltarem, mas é uma geração que eles têm esse lado emocional, né, importante, assim como um pilar importante. Então, acredito que a nossa conexão com essa geração começa aí. A partir do momento que o aluno olha e fala, esse professor é humano, né? Eu gostei dele. Talvez ele nem goste da biologia, mas às vezes o aluno fala, professor, eu não gostei da biologia, mas eu gosto de você. Já me falaram isso, né? Num colégio que eu dava aula em Paranaguá, um aluno que eu fui... nas primeiras aulas ele dormia, ele abaixava a cabeça e ele me ignorava. Eu falava, eu preciso conquistar esse aluno. Se eu conquistar esse aluno, eu vou vencer, né? Essa turma. E aí eu chegava lá, conversava todo dia, conversava um pouquinho. Tá com dor de cabeça? Pô, então vamos arrumar um remédio e tal. E aí fui dando atenção. E aí, no final do ano, ele esperava eu chegar pra gente conversar. Eu sempre dava ali uns 5 minutos de conversa, que, digamos assim, eu deixava a turma fazendo atividade e eu dava atenção só para ele, né? E esse aluno me surpreendeu de uma maneira incrível. Então, assim, o meu sonho é transformar o mundo, mas não de uma maneira assim global. É o mundo para aquela estrela, né? De novo, né? Se eu fizer a diferença no meu dia de hoje para uma estrela, eu fiz a diferença, né? Amanhã eu vou buscar outra estrela e assim vai. Que né? legal. Eu acho que a gente consegue ter motivação também para continuar, né? E acreditando nessa geração que precisa tanto da gente, né? O conhecimento é importante, o conteúdo é importante, mas o lado emocional ele também está pedindo socorro. Fundamental, né? Fundamental. Então, se pode transformar. Pode transformar. E, né? é isso, gente. Que incrível. Giovanni, cara, que obrigado pena, passou demais. voando, né? Passou voando, tá? Vamos marcar mais episódios aí. Cara, eu achei incrível as mágicas. Se você gostou também, não deixe de dar like, não deixe de comentar. Se você quer que eu traga algum professor aqui, comente aqui o nome do seu professor, comente o assunto também que você quer ver nesse podcast. A gente está muito feliz, eu estou muito feliz. Obrigado aí a Forte Play, né, por esse projeto incrível. E vamos levar a educação, vamos invadir a educação. A gente fala que, às vezes, esse país, a educação não dá certo, a gente vai fazer dar certo sim, a gente vai transformar, porque pode, né, prof? Pode sim. Então, já que você fez o teu merchan, posso falar aqui o canal? Fica também? à vontade. Então, galera, já vão seguir Pod Prof, Forte Play. Forte né? Play, isso. E do professor Giovanni tem lá o Aula_Show.
e o Minuto da Biologia. Minuto da Biologia tudo junto, aula, _ show. São 2 aí em Instagram para vocês acompanharem se gostaram de um pouquinho aí da nossa fala aqui. Né? Legal, professor Giovanni, muito obrigado de coração, muito obrigado a você. Não esqueça de curtir, dar o like e a gente se vê até a próxima. Valeu, galera. Valeu. Falou, valeu. Obrigado.